governo Lula vem tentando enfiar o aumento do IOF goela abaixo para tapar o rombo causado por seus próprios gastos. O Congresso reage e o ministro da Fazenda foge de férias no meio do caos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Peter é Reptiliano e eu posso provar, escrito por Charlie Dalton, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A Câmara dos Deputados decidiu nesta segunda-feira pautar com urgência o projeto de decreto legislativo que revoga o decreto do governo federal que aumentou o IOF. A expectativa, segundo líderes partidários, é que mais de 300 deputados votem favoravelmente ao texto, numa demonstração clara de repúdio ao aumento da carga tributária imposta de forma unilateral pelo Executivo. O acordo para essa votação relâmpago foi fechado sob fortes protestos de líderes governistas, que alegaram falta de tempo hábil e ausência de diálogo adequado para discutir a medida. Mas a insatisfação na casa era latente. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou com todas as letras que o clima não é favorável para aumento de impostos. O dispositivo de urgência permite que o projeto seja votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões técnicas, o que acelera o processo de derrubada do decreto. Mota havia se manifestado de forma contundente na semana anterior, declarando que não estava no cargo para servir a projeto político de ninguém, em clara resposta à medida provisória publicada em 11 de junho que buscava elevar tributos para reforçar a arrecadação, mas acabou gerando um desgaste político considerável. O novo pacote de aumento do IOF foi inicialmente anunciado no fim de maio, por decreto presidencial, e depois reafirmado via projeto de lei, numa tentativa de conferir alguma legalidade à medida. A repercussão foi tão negativa que no mesmo dia do anúncio o governo recuou parcialmente. Mesmo assim, manteve pontos centrais da proposta, como a reoneração de operações, até então isentas, entre elas aplicações em LCI e LCA, além da tributação de diversas transações de crédito, câmbio e investimentos no exterior. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, essas mudanças poderiam gerar 20,5 bilhões de reais em arrecadações extras em 2025 e até 41,6 bilhões em 2026. Mesmo após o recuo parcial, a Receita Federal estimou um ganho de 31,4 bilhões até 2026, com a MP alternativa. Não é pouca coisa, e não passou despercebida. Ao todo, foram protocolados 37 projetos na Câmara e 5 no Senado, com o objetivo de sustar o decreto. A reação do Congresso foi tão rápida quanto enérgica. A votação da urgência é apenas o primeiro passo. Parlamentares já articulam a apreciação do mérito e a revogação definitiva do aumento do IOF ainda nesta semana. A movimentação tem forte apoio da sociedade civil, de empresários e também de parlamentares da base, que consideram o aumento uma traição à promessa de não elevar impostos. O plano de fundo disso tudo, um governo atolado em déficits que tenta tapar buracos criados por sua própria gastança. O anúncio do aumento do IOF ocorreu no mesmo período em que o governo Lula divulgava o congelamento de 31,3 bilhões de reais em despesas do orçamento de 2025, numa tentativa de cumprir a meta fiscal. Ou seja, a clássica fórmula petista: promete responsabilidade, mas no fundo mantém a velha prática de tributar mais em vez de gastar menos. Entre as operações atingidas pelo novo IOF estavam empréstimos e financiamentos empresariais, aportes em planos de previdência, remessas no exterior, compras em moedas estrangeiras por pessoas físicas e mais. A equipe econômica tentava vender a narrativa de que se tratava de uma harmonização tributária, alinhando política fiscal e monetária e eliminando brechas de evasão. Mas a verdade nua e crua é que o governo queria encher os cofres na marra, sem passar pelo processo legislativo. Vale lembrar que o IOF tem uma história curiosa e bastante reveladora sobre como o Estado brasileiro trata seus tributos. Criado em 1966 pela Lei nº 5.143 para substituir um antigo imposto sobre transferências internacionais, o IOF nasceu com caráter estritamente regulatório. Seu objetivo seria ajustar o volume de crédito e as operações cambiais em momentos de instabilidade. Porém, como ocorre com todo o poder concedido ao Estado, sua suposta função pretendida foi distorcida e ampliada. Na década de 1980, o imposto passou a incidir também sobre operações de crédito, câmbio, seguros e investimentos. De temporário e regulatório, virou permanente e arrecadatório. Um imposto invisível cobrado nas entrelinhas de cada movimentação financeira que fazemos. Não à toa, o senador Oriovisto Guimarães denunciou o caráter inconstitucional do aumento do IOF. Para ele, o governo deturpou a finalidade do imposto, que deveria ser utilizado exclusivamente para regular o mercado financeiro.
Em sua fala no Senado, alertou que esse tipo de manobra fere o princípio da legalidade tributária e compromete o planejamento de milhões de brasileiros, ao elevar de forma súbita o custo do crédito, das compras a prazo e dos empréstimos. É nesse contexto de crise institucional e populismo fiscal que surge o fato político mais simbólico de todos. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, simplesmente decidiu antecipar suas férias. A coincidência com a semana da votação do projeto contra o IOF não passou despercebida. Haddad ficará fora de cena até 22 de junho, deixando o cargo interinamente para o secretário executivo Dário Durigan. A folga, que estava originalmente marcada para julho, foi antecipada por ordem do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Para muitos, a atitude simboliza o fracasso da atual gestão econômica, que se vê encurralada pela própria inépcia fiscal. E do ponto de vista libertário, essa discussão é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema não está no aumento pontual do IOF, mas na existência do IOF em si, e de toda a lógica que o sustenta. Trata-se de um imposto que penaliza cada ato de iniciativa financeira entre indivíduos e empresas. É um tributo sobre o ato de emprestar, investir ou simplesmente usar seu próprio dinheiro. Em vez de incentivar a poupança, o crédito e o crescimento econômico, o Estado impõe uma barreira confiscatória entre os cidadãos e seus recursos. Não se trata apenas de mais um imposto, trata-se de um dos piores tipos de imposto, aquele que incide sobre a liberdade de ação entre adultos que consentem. O IOF transforma qualquer relação de confiança mútua em relação suspeita perante o Estado, que se arroga o direito de intervir, taxar e regular. Ao tributar o crédito e o câmbio, o governo impõe um pedágio sobre a livre circulação de capitais, o que não apenas encarece a vida, como mina o fundamento moral das trocas voluntárias. É uma forma de dizer que o dinheiro não é seu realmente, que cada transação feita por você precisa ser antes aprovada e retalhada pelo Leviatã estatal. A elevação do IOF é, portanto, apenas um sintoma de um modelo viciado e predatório, um modelo em que o governo cria dificuldades para vender soluções, um modelo em que o Estado se alimenta do esforço alheio e ainda se apresenta como salvador. Na prática, o cidadão paga mais caro em todas as etapas da vida financeira, no financiamento da casa, no crédito do carro, nas compras parceladas, nos investimentos. Tudo isso para sustentar uma máquina inchada, ineficiente e insaciável. Além disso, esse tipo de medida alimenta a instabilidade jurídica e econômica. Se a qualquer momento um decreto pode alterar as regras do jogo, quem investe ou empreende no país passa a operar sob um ambiente de incerteza constante. Isso afugenta a capital, trava o crédito e impõe custos invisíveis que pesam especialmente sobre os mais pobres. Pequenos negócios e famílias que dependem de crédito pessoal ou parcelamento sentem o impacto imediato dessas mudanças, enquanto a máquina pública segue ilesa. O episódio ainda revela o esgotamento do discurso da responsabilidade fiscal encenada pelo governo Lula. A tentativa de aumentar impostos para cobrir rombos orçamentários mostra que o executivo perdeu qualquer compromisso com o equilíbrio das contas públicas. O afastamento de Haddad, em pleno colapso da sua própria política fiscal, é visto até por aliados como uma debandada estratégica, ou um arrego, como já circula nas redes sociais. Foi esse descontrole e não a liberação de emendas parlamentares o motivo do rombo orçamentário. Agora, o governo recorre a novas taxas para tapar esses buracos criados por sua própria política de expansão de gastos. Enquanto o governo inventa impostos, o verdadeiro problema permanece sendo o próprio Estado. A única solução real é o desmonte da estrutura tributária confiscatória e a redução drástica do tamanho do Estado, de preferência até ele desaparecer. O Brasil precisa menos de impostos e mais de liberdade econômica. Precisa de menos burocratas e de mais empreendedores. Precisa deixar de punir quem trabalha, investe e produz e começar a cortar da própria carne estatal. Enquanto isso não acontecer, o IOF continuará sendo apenas um entre dezenas de instrumentos de extorsão silenciosa, impostos que o cidadão mal vê, mas que senta no bolso todo santo dia. A revolta contra o decreto do IOF é um reflexo direto do cansaço da sociedade com a arrogância estatal. O recado está dado. Chega de tributar para manter privilégios. O Brasil real, que trabalha, produz e investe, quer menos governo e mais liberdade. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!